Região. Estamos de volta nessa segunda hora do CBN Campinas, de quarta-feira, 26 de junho de 2024. Passageiros que não se comportarem em aviões ou aeroportos do país podem deixar de voar por um ano, em casos considerados graves. Essa, pelo menos, é a proposta da ANAC para tornar mais rígido o tratamento dado aos passageiros que geram alguma confusão ou até que colocam em risco a operação aérea. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, de 2019 até agora foram 3.011 casos de confusão. Entre as ocorrências, tem destaque para agressões e também ameaças. De janeiro a maio desse ano, a associação já registrou 232 casos. Em nota, a ABAR disse defender a medida para coibir o mau comportamento. Aí, segundo a ANAC, não há um prazo para a implantação das regras, porque isso depende do andamento exatamente da discussão a respeito e da regulação para esta situação. Depois de audiências públicas já aprovadas, a diretoria da agência volta então com o texto final da resolução. Mas, afinal, existe algum regramento hoje? Existe alguma lei que dá algum suporte para casos como estes? Quem responde para a gente é o Rafael Dias, advogado especialista em direito do consumidor. Bom dia para você, Rafael. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Tudo bem, Rafael. Em relação à pergunta que você fez do regramento, não existe uma regra específica da ANAC em relação a esse ponto. Então, existem regras gerais em relação ao direito penal, mas especificamente em relação ao direito do passageiro, não tem. Então, aí vai depender do caso e a forma, se vai ser, por exemplo, enquadrada como ameaça, como uma violência mesmo, para poder dar andamento a alguma situação de confronto mesmo ali. Exatamente. Existe um crime, até ele não é tão conhecido, que é o exercício arbitrário das próprias razões, que é o seguinte, é quando você até está certo, né? Vamos botar assim, você até foi prejudicado, só que você excede nessa reclamação. E aí, pensando, né, numa situação como essa, né, começou, por exemplo, uma briga ali, cabe a quem definir, né, para onde a pessoa vai ser levada, de como o caso vai ser tratado? Então, esse é um ponto que vai ser regulamentado, né, e esse é um ponto de dúvida, porque como que a companhia aérea, né, existe um nome chamado poder de polícia, a companhia aérea não tem poder de polícia, então ela não pode exercer isso. Então, isso é um ponto principal que tem que ser regulamentado. Eu acredito que tenha que ser chamada a polícia, no caso a Polícia Federal, né, que fica nos aeroportos. Quando o passageiro, por exemplo, está numa situação como essa e é impedido, né, de embarcar, isso pode acontecer? Não, não pode. Assim, tem que ter alguma regra para isso, né? Vamos botar assim, se ela chegar depois do horário, sim, se tem um horário estabelecido. Só que se ela cumpriu todas as regras, não. Tem até o considerado overbooking, né? Quando o passageiro é impedido, né? Preterização de voo. Quando o passageiro é impedido por N motivos. A maioria dos motivos o motivo principal ocorre quando excede o número de passageiros em relação à vaga no avião. Isso não pode, isso é proibido. Isso é até considerado prática abusiva. É além das proibições da ANAC. Se esse passageiro, né, que já tem algum histórico, né, de ameaça, de confusão em outros voos, ele pode ser impedido, por exemplo, de comprar passagens da companhia aérea em que já gerou alguma confusão? Atualmente não. Um dos pontos da regulamentação vai ser exatamente esse. Ele ficar impedido, ele vai entrar tipo numa lista, né, botar assim, de proibição, onde vai ser comunicado a todas as empresas aéreas, ele pode ficar impedido até 12 meses de voar, mas aí ele tem que cometer considerado uma infração gravíssima. Um dos exemplos é entrar na cabine dos pilotos. E aí eu fico pensando, né, numa situação como essa, o piloto, por exemplo,
decidir se vai ter que fazer um pouso forçado. Isso também vai afetar com certeza a rotina de outros passageiros que estão, né? Há uma possibilidade, por exemplo, de pedir indenização por algum atraso em voo, né? Por alguma dificuldade relacionada a esse passageiro que gerou o conflito? Mas você diz em relação aos outros passageiros pedirem indenização? Isso. Então, eu acredito que sim. Só que existe uma exceção no Código de Defesa do Consumidor, que é a culpa exclusiva de terceiro. Então, provavelmente a companhia aérea vai alegar isso, que a culpa não foi dela por essa interrupção do voo, mas sim um terceiro, mesmo esse terceiro sendo passageiro. E isso pode se estender também para outros meios de transporte, né? Pensando em ônibus, né? Rodoviário, ou mesmo em navios, né? Enfim, há alguma possibilidade, né, de também se avaliar isso? Olha, eu entendo que sim e deveria, né? Até para ficar algo mais igual, né? Porque aí no ônibus vai poder fazer qualquer coisa, né? Vai ter problemas de disciplina. E no avião não pode, eu acho que vai começar a ter incoerências e a legislação ela tem que ser para todos, né? Então eu entendo que deveria sim ter uma regulamentação sobre isso, mas essa proposta é da ANAC, então ela é só da aviação civil. Então a princípio não, mas eu acredito que deveria ser estendido sim para outras áreas. A gente está conversando com o Rafael Farias, advogado especialista em direito do consumidor, falando sobre aquela proposta da ANAC em punir o passageiro brigão. Hoje, Rafael, existe a lei do voo simples, né, em vigor aí desde 2022, que diz que o passageiro pode ser proibido de comprar passagens na companhia aérea por 12 meses ou impedido de entrar em avião caso a ocorrência aconteça antes do embarque. Que mais que essa lei prevê hoje, sem contar essas alterações da ANAC? Olha, a legislação da ANAC ela é bem ampla, né? Então ela tem algumas previsões. Ela, em regra, ela vem para proteger o passageiro, né? Ela protege o passageiro em que sentido? Quando a companhia aérea não cumpre o contrato. Isso existem vários. Vamos botar assim, em relação ao atraso, né, de voo. O atraso ela gera, quando o atraso é superior a 1 hora, a empresa aérea ela tem que dar a comunicação para o passageiro. Se o atraso for superior a 2 horas, ela tem que fornecer alimentação. Não existe um valor específico para isso, mas ela tem que dar alguma forma de alimentação. E se for superior a 4 horas, ela tem que fornecer hospedagem e transfer, né, do hotel para o aeroporto. Então, isso aí seria o mais básico assim de relação a não cumprimento de horário de voo. É isso, pensando também na confusão que pode ser gerada ali com até funcionários de companhias aéreas, né? Não necessariamente só dos passageiros, porque às vezes está ali tentando informação e não consegue, gera, né, uma sensação aí de falta de transparência mesmo nessa comunicação que leva as pessoas também a se alterarem. Exato. Então, na resolução da ANAC em relação a essa questão do atraso, as companhias aéreas têm que informar o passageiro de de atualização do voo sobre o atraso de 30 em 30 minutos. E a gente sabe que, infelizmente, não acontece. Mas aquela questão, o passageiro ele tem outros mecanismos de buscar o seu direito. Lógico, existem casos e casos, né? A maioria das pessoas, né, viajam de turismo, viajam a trabalho, viajam com uma certa antecedência, que um certo atraso é possível ser tolerado, mas existem casos de viagem que são realmente emergenciais, né? São pessoas que às vezes estão indo visitar um parente que está no UTI, então pode ser uma despedida. Então, aí, ou seja, levar o excesso é entendível, mas também tem que se respeitar do ser humano como um todo, né? Porque ali também são funcionários que às vezes não têm o que fazer. Então você vai se exceder com quem não é realmente o responsável. Então eu vejo que tem que ser realmente punido, mas tem que ser regulamentado muito bem essa questão do excesso. Uhum. Possíveis consequências, né, existem realmente, e analisar isso, né, as partes também envolvidas, nada que justifique, com certeza,
uma ameaça, uma violência, né? Colocar a vida de outras pessoas em risco. Quero agradecer aqui a participação do Rafael Farias, advogado especialista em direito do consumidor. Obrigada pela atenção. Obrigado também aí, obrigado pelo convite e sempre me coloco à disposição da CBN. Muito obrigado. Obrigado. 10h27. CBN.